Ouça agora Porção Diária, um devocional para a vida. Graça e paz, Deus abençoe seu dia em nome de Jesus. Hoje é quinta-feira, dia 6 de novembro de 2025. A porção diária de hoje tem como título Multidão ou Discípulo. Leitura bíblica, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 6, versículo de número 24. Quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os seus discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi a Cafarnaum em busca de Jesus. Durante o ministério de Jesus, nós observamos na sua caminhada que havia dois tipos de pessoas que os seguiam ou que os acompanhavam. Nós vemos que sempre havia a grande multidão e ao seu redor também estavam juntos os seus discípulos. É muito claro essa diferença dessas pessoas. E hoje fica essa pergunta para mim e para você: quem nós somos quando seguimos ou acompanhamos Jesus? Estamos sendo a multidão ou estamos sendo os seus verdadeiros discípulos? O nosso chamado é para sermos discípulos e não para sermos a multidão. Há uma diferença muito grande entre a multidão e os discípulos de Jesus. Um exemplo desse texto que nós lemos hoje: a primeira multiplicação dos pães. Logo após a multiplicação dos pães, o Senhor Jesus e seus discípulos atravessam o mar para Cafarnaum. A multidão os segue. Os segue não para obedecê-lo, os segue não para servi-lo, os segue não para se tornar verdadeiros discípulos, porque o próprio Jesus, ele dá uma advertência para o povo. Jesus responde a eles: em verdade eu digo para vocês que vocês me procuram não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. A multidão estava ali novamente para encher as suas barrigas, para satisfazer os seus deleites, para terem as suas demandas atendidas. Nós não podemos seguir Jesus por demandas. Nós não podemos seguir Jesus simplesmente para satisfazer os nossos deleites. Nós precisamos seguir Jesus com princípio, com propósito, com obediência, por entender realmente quem Ele é, por entender realmente o sacrifício dele pelas nossas vidas. Jesus não queria simplesmente alimentar a multidão fisicamente, mas também queria alimentá-la espiritualmente, tanto que nos textos a seguir, ele vai falar sobre o pão da vida. Não o pão feito pela mão do homem, mas o pão verdadeiro, o pão vivo que desceu do céu. E quando ele conclui a sua explanação, a sua explicação, muitos o abandonam. Muitos deixam de seguir Jesus, porque não querem realmente ter um relacionamento verdadeiro, genuíno com o Senhor. Agora ele pergunta para alguns dos seus discípulos: e vocês não querem ir? Não querem aproveitar e ir com os outros? E a resposta é essa: para quem iremos nós? Pois só tu tens palavra de vida eterna. Ou seja, aqueles discípulos, eles estavam interessados realmente na vida eterna, na nova vida que eles receberam, naquilo que Jesus estava pregando, ensinando verdadeiramente. Eles não queriam simplesmente viver milagres, ver milagres, ser alimentado de um pão natural, mas eles queriam realmente ser alimentados do pão vivo que desceu do céu. Que eu e você tenhamos o interesse, o desejo de ser alimentado pelo pão vivo que desceu do céu. Outra questão: a multidão ouvia as instruções de Cristo por parábolas. O Senhor Jesus contava as suas parábolas para eles, mas para os seus discípulos havia as explicações das parábolas. Esse é um grande diferencial na nossa vida, que também tem que ser. Precisamos ouvir a voz do Senhor claramente em nosso coração. Precisamos estar atentos. O relacionamento como discípulos de Jesus nos faz acessar o coração do Pai, nos faz ter respostas que Ele não daria a outros, explicações que Ele não daria a outros, mas sim, Ele daria aos seus discípulos. Um exemplo: a própria parábola do semeador. Para a multidão, Ele explicou, Ele disse os 4 tipos de sementes: as que caem na beira do caminho, as que caem entre os espinhos, as que caem entre os pedregais e as que caem em uma boa terra. Mas para os discípulos Ele deu a entender: agora eu vou explicar para vocês essa parábola. Que eu e você sejamos verdadeiros discípulos, que não estejamos simplesmente interessados em curas, interessados em ter as respostas das nossas orações, por mais que os discípulos também têm. Mas o nosso interesse não pode estar pautado e baseado nisso, mas deve estar fundamentado em seguir, obedecer a Jesus. Sempre. Que o Senhor nos ajude nesses dias em que estamos vivendo, a não sermos a multidão, mas a sermos verdadeiros discípulos. A multidão gritou: crucificam, Mas para os discípulos ele disse: negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga.
E nós vemos depois os discípulos de Jesus, a vida que eles tomaram. Muitos deles se tornaram mártires, muitos deles ficaram aprisionados até o fim da sua morte, mas não negaram Jesus. Ou seja, obedeceram o chamado do Mestre. E eu e você, hoje somos convidados a sermos verdadeiros discípulos de Jesus. Gostaria de orar com você. Senhor, obrigado, porque mais uma vez o Senhor tem nos alcançado. Tua graça, Tua misericórdia. Pai, nos faz discípulos melhores para o Teu reino, para a Tua glória. Nos faz verdadeiros discípulos Seus. Que a nossa busca não seja somente por interesse, por uma mera necessidade momentânea, mas que a nossa vida, Senhor, esteja alinhada com o Teu propósito eterno. No nome de Jesus que eu te peço. Amém. Que Deus abençoe seu dia, toda a sua casa e toda a sua família. Em nome de Jesus. Você ouviu Porção Diária, idealizado pela Obra de Deus em Curitiba.